Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. A Ana falou do 7, do dia 7. Estamos falando de música. Nós não combinamos nada, mas o Senhor se movimenta com o seu Espírito, efetuando tudo em todos. Eclesiastes capítulo 7, diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. O bom nome é melhor do que perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isto a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos. Estamos diante de um momento, Senhor, onde precisamos entender qual é a tua vontade, o teu coração, e como tua igreja te pedimos que haja uma revelação da tua palavra sobre nós, é o que desejamos e cremos que receberemos neste culto tão especial, onde o Senhor se move com tanta liberdade. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Sinceramente, eu não sei nem se é uma pregação que eu vou fazer aqui, ou se é um conselho de um coração que está um pouco apertado, mas pregação também é conselho, e não há como a gente não refletir um pouco sobre a tragédia que aconteceu sexta-feira, da morte da cantora Marília Mendonça, que sofreu um acidente aéreo, e ela e mais 4 pessoas ou 5 pessoas dentro do avião vieram a falecer. Quando eu digo que não dá para não falar sobre isto, eu digo isto porque ela era uma menina, jovem, 26 anos, conhecedora do Evangelho, criada dentro da igreja, Assembleia de Deus. Por muitos anos cantou em ministérios de louvor, como nós temos aqui o nosso Allelon, e por uma crise familiar, um problema familiar, uma traição do padrasto dela, a sua mãe, o padrasto foi embora de casa, ela, com todo o seu talento e na dificuldade, junto com a sua mãe, escolheram o caminho da música, e ela começou a fazer, então, apresentações em bares e tudo mais, e na igreja onde ela congregava, houve uma retaliação muito grande, uma exclusão, uma forma errada de lidar com a situação, que feriu o coração delas ainda mais. E a gente que está há muito tempo dentro da igreja, eu sou já a 3ª geração de pastores da minha família e conheço muito bem o ambiente religioso. Eu sei que em muitos lugares existe uma forma errada de lidar com determinadas situações. Em muitas vezes o nosso erro como igreja não é falar o que não é a verdade, nós falamos a verdade. O problema não é o que falamos, mas muitas vezes como falamos. A palavra de Deus fala que a bênção dada aos gritos logo pela manhã, como maldição, é recebida. Então você pode estar abençoando alguém, mas a forma como você abençoa alguém, querendo abençoar, sendo um abençoador, a maneira como você fala, você parece que está amaldiçoando. Então muitas vezes não é o que a gente diz, é como a gente diz. Óbvio que quando elas tomaram aquela decisão,
O caminho que elas estavam tomando era um caminho de equívoco, de erro. Entretanto, há de se avaliar a situação como um todo. E como falarmos para que a gente não perca vidas preciosas. E na sexta-feira agora, então, uma queda de avião veio a interromper uma vida preciosíssima. De alguém dotado claramente de dons, de talentos, de propósito de vida, que conhecia o Evangelho, que amava Jesus. E eu não vou entrar aqui no que o legalismo e a religiosidade muitas vezes faz, que é de determinar agora, coitada, morreu, foi para o inferno, que é o que muita gente faz. Eu não acredito que ela foi para o inferno, eu acredito na salvação pela graça de Deus. E acredito que aqueles que morrem crendo em Cristo Jesus estão salvos, mas não merece porque escolheu a vida. Mas quem aqui merece a salvação? Ninguém merece. A salvação não é merecimento, a salvação é graça. É confiar, é crer, basta confessar, e todo aquele que confessa. E ela nunca escondeu a sua fé em Cristo, ela muitas vezes falou. Então não é da salvação da Marília Mendonça que eu estou falando aqui, mas é óbvio que enquanto vida para um propósito, houve um grande desperdício, porque ela foi gerada por Deus para cumprir um grande propósito de vida para o reino de Deus, com um talento maravilhoso, e interrompido isto aos 26 anos de idade, é um grande desperdício que nos dá muita tristeza, e para mim especialmente, Fernando, me comove ainda mais, porque eu sei da veia evangelística que o Senhor me deu, de pregar o Evangelho aos jovens, pregar o Evangelho a vidas que estão lá fora, e muitos deles afastados da igreja. O Senhor, quando me chamou para pregar o Evangelho, o Senhor me deu duas palavras: Fernando, eu quero que você volte da onde eu te tirei e comece a pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos. Eu sempre falei isso para os meus amigos: vai ter um tempo de preparação, mas o Senhor vai nos levar. O Senhor vai nos levar nas portas das baladas, o Senhor vai nos levar nas calçadas dos grandes eventos. O Senhor é tão bom que, mais do que nos levar nas portas das baladas, nos deu uma balada. Nos deu o Mariais Eventos, que era o antigo Mariais Eventos aqui em Itajaí, uma casa de shows, de espetáculos, onde muitos jovens fizeram de tudo lá dentro, e agora o Senhor nos deu, muitos deles vão lá curiosos daqui para frente. Eu já fui no Mariais, já fui em balada, já fui em show, já fui em formatura, já fui em tantos eventos, e agora eles entrarão e serão impactados com a glória de Deus e transformados para a glória do nome do Senhor. Nada é por acaso. Semana passada eu vim aqui, preguei uma palavra para os jovens, e a palavra que eu preguei para eles foi sobre os próximos tempos que o Senhor tem para nós como igreja, e determinadas coisas que o Senhor tem para nós como igreja daqui 15 anos, Ele precisa começar a fazer agora. E para Ele começar a fazer agora, coisas que nós vamos colher daqui 15 anos, o nosso sim tem que ser agora. A nossa decisão tem que ser agora. A vida que nós temos é o agora. Por isso que Salomão sabiamente escreveu que o coração do sábio está na casa do luto, porque na casa do luto a gente reflete. Quando a gente está num velório, é um lugar que a gente reflete: nós somos pó. A morte é o destino de todos. Tão certo quanto o ar que respiramos, é a verdade de que um dia esse ar não respiraremos mais. Então nós temos nestes momentos de tristeza, como diz a palavra, o Ricardo aqui testemunhou muito bem, foi no hospital, passando por um problema gravíssimo, de um acidente que quase lhe tirou a vida, o coração entristecido, mas melhorado, porque muitas vezes é a tristeza mesmo que melhora o nosso coração, é a reflexão do que estamos fazendo na nossa vida, quando olhamos para uma vida que já não tem mais recursos para recuperar o tempo perdido,
nós paramos para pensar no nosso coração, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer, qual é a nossa chamada e o que Deus espera de nós como igreja. Nós temos o dia de hoje, nós temos esse momento, nós estamos atravessando um momento da história privilegiado, extraordinário, profético, e aqueles que se colocarem neste centro, que a gente gosta de dizer, da vontade de Deus, usufruirão, viverão grandes coisas na sua vida. Não se trata de salvação. Eu me lembro quando eu estava no mundo, que é o termo que a gente usa para quem está fora da igreja, e eu vi muitas vezes de balada, para casa, chorando dentro do carro, ouvindo louvores, muitas vezes, porque eu sabia que lá não era o meu lugar, mas eu estava lá porque eu estava ferido, eu estava rebelde, eu estava envaidecido, eu estava orgulhoso, e tudo isso são pecados, e pecados que levam à morte, pecados que podem destruir a vida de alguém, e pecados que podem interromper um chamado, um propósito maravilhoso de Deus. Mas eu sempre falei isso, e eu falo com todo o meu coração, que se eu tivesse morrido num momento como aquele, eu estaria com Jesus, porque eu nunca neguei Jesus. Talvez no meu velório, muitos crentes iam dizer assim, tadinho, né? Morreu, foi para o inferno. Porque o que nos salva não é o nosso mérito, é a graça de Deus, o sangue de Jesus, a fé que temos em Cristo. Mas eu corria risco iminente de não cumprir o meu propósito. Quantas e quantas pessoas, desde que eu me converti, o Senhor me usou como instrumento de salvação. Quantas e quantas famílias já foram transformadas, não é uma vanglória pessoal, mas é um reconhecimento, é uma obviedade. Deus nos usa para transformar a nossa vida e para fazer a nossa vida um agente de transformação de outras. Então nós temos uma missão poderosa que não diz respeito a nós mesmos, e é por isso que Jesus diz que um dia nós estaremos diante dele e prestaremos conta daquilo que fizermos, porque a nossa vida não é nossa, já não vivemos mais nós, Cristo vive em nós, e a vida que agora vivemos pela fé, pela fidelidade, pela obediência, pela sujeição àquele que se entregou por nós. Então nós temos uma missão, e ninguém de nós sabe o momento, a hora, quando chegará, de que forma acontecerá, e por isso, deveríamos viver cada dia, como se fosse o último, cada momento da nossa história, como se Jesus estivesse voltando hoje, porque nós só vamos levar desta terra, o legado que construímos no reino de Deus, as obras que fizemos para o reino de Deus. Podemos morrer e receber muitas flores, muitos reconhecimentos, muitas palavras de pessoas que dirão como ele era bom, como ela era boa, como ele era extraordinário, como ele promoveu coisas. Mas eu me lembro de uma palavra de Jesus, certa vez quando dois irmãos estavam brigando por uma herança, Jesus disse: quem me constituiu juiz entre vocês? Cuidado com a ganância, cuidado com o desejo desenfreado, cuidado com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, cuidado com aquilo que prende vocês, apenas a materialidade, cuidado com tudo isto, porque a vida do homem não está constituída na quantidade dos seus bens. E aí Jesus contou uma parábola, dizendo, havia um certo homem, que a sua lavoura produziu muito, e ele disse: o que eu farei? Eu já não tenho muito o que fazer, não tenho para quem dividir, a lavoura produziu demais, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou armazenar toda a riqueza que a minha terra produziu, e vou agora descansar e esperar, e usufruir todos os dias da minha vida, porque eu não tenho mais nem razão para trabalhar, de tão bom que eu estou nesta terra. E Jesus disse assim: insensato, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que você fez, que de fato é eterno? E nós temos que cuidar, porque às vezes as coisas do dia a dia estão nos dominando, estão nos controlando, estão nos governando.
Eu creio muito na prosperidade de Deus para a igreja do Senhor, mas eu não creio que a prosperidade sem propósito seja de Deus. Porque Deus só tem uma razão de nos prosperar: nos tornar grandes homens e mulheres, financiadores, mantenedores, homens e mulheres que investem no reino de Deus, homens e mulheres que, se não vão, enviam, homens e mulheres que acreditam, homens e mulheres que a sua prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que sejam acrescentadas, mas não são prioridades. E isto só acontecerá na vida de alguém que decidiu, alguém que decide, alguém que determina no seu coração: a partir de hoje a minha vida é por Cristo, é para Cristo, e é com tudo que eu sou, é com tudo que eu tenho, é com tudo que eu sei fazer, é do jeito que o Senhor me criou, e com as habilidades e aptidões que Ele me deu, mas para a glória do nome do Senhor. Diz a palavra: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa nessa terra, faça tudo para a glória de Deus. E eu sei que aquilo que o Senhor nos deu como igreja, no que diz respeito ao louvor da igreja, não é uma exclusividade do CI, é uma ferramenta de evangelização poderosa para a igreja como um todo, em todas as ações. E aí nós estamos vendo muitos jovens, promissores, capacitados, cheios de talentos e de dons, usando seus dons para promover a promiscuidade, o adultério, a mentira, a falsidade, a enganação. E as pessoas estão diante dos seus shows, de milhares e milhares de pessoas, cantando aquela palavra, absorvendo aquilo, introjetando aquilo e vivendo aquilo. E a culpa não é de todas deles, é nossa também como igreja, que não investimos, que não ajudamos, que não colaboramos, que não cooperamos, que não facilitamos. Nós vamos expulsando da igreja, com legalismo, com religiosidade, com doutrinas de homens, com desamor, porque quando há amor, até a doutrina, até a disciplina é bem recebida. Mas infelizmente esse tipo de coisa vai acontecendo e o nosso coração se entristece, e eu creio que essa palavra aqui não é para recuperar tempo perdido, mas é para que alguns de nós paremos de perder tempo em nome de Jesus, porque nós ainda estamos aqui, nós ainda podemos fazer a diferença. A minha oração é para que o Senhor tenha recebido ela na glória, dizendo: filha, seja bem-vinda, não cumprisse a tua missão como deveria cumprir, mas a minha fé, a minha graça, o meu amor, o meu sacrifício te bastou, você creu, então seja bem-vindo. E aqueles que ficarem, que sejam consolados, e aqueles que estiverem, porque não foi só ela, é grande, meu irmão, você vai se assustar com um número grande. A maior parte desses cantores hoje de sucesso saíram todos dentro da igreja, e você vê a sede deles, porque eles fazem shows para milhares de pessoas, e as letras são promíscuas, mas nas suas lives, nos seus videozinhos, nas suas canções dentro de casa são louvores, e aquilo é uma expressão de uma alma sedenta, com saudade do seu Criador. Nós podemos dar uma resposta, nós podemos fazer a diferença, nós podemos nos posicionar, porque o nosso posicionamento influencia. Então a igreja não foi chamada para ficar dentro de quatro paredes, a igreja não foi chamada para se tornar uma candeia acesa aqui dentro que ofusca todo mundo. A igreja foi chamada para brilhar, para iluminar, para sair pelo meio das trevas. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, mas não é a porta do inferno que tem que vir para dentro da igreja, é a igreja que tem que avançar contra o inferno. E para isso nós temos Jesus, para isso nós temos a proteção, para isso nós temos, como disse Paulo, por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. O interessante é que o Senhor nos livrou da morte, para que corramos risco de morte todos os dias, porque a morte que Ele nos livrou foi a morte eterna, para que todos os dias agora nós arrisquemos a nossa vida pelo reino de Deus. E nós temos Jesus, e Jesus faz muitas coisas por nós enquanto nós vivemos, e uma delas é um contrassenso.
o que eu vou te dizer. Mas guarda isso no teu coração. Apesar da morte ser o destino de todos, e um dia todos nós chegaremos diante desse lugar e passaremos por ela, não para a destruição, não para o fim, mas para a vida eterna, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já venceram a morte, como diz a palavra. Então a gente precisa viver nessa vida sem medo, sem terror. Existe até uma pesquisa científica, uma comprovação científica de que pessoas que vivem com medo da morte não conseguem viver uma vida digna na terra. A vida das pessoas mais entristecidas e problemáticas e em dificuldade de existência é a vida de pessoas que temem. Salomão diz que aquele que o Senhor guarda o seu coração e o mantém alegre e bem disposto e dentro de um propósito de vida, ele sequer pensa na brevidade da vida. Não é que você não reconhece, não é que você não sabe que vai passar por isso, você sabe, mas você não fica pensando nisso porque você está ocupado com aquilo que Deus lhe mandou fazer. E você sabe que você vai concluir aquilo que Deus mandou fazer, porque Ele te deu a missão, você tem propósito de vida. Agora uma coisa, parece um contrassenso, mas o Jesus que nós temos nos livra da morte, em muitas situações. Talvez eu falando aqui, você saiba de algum momento que você traga na sua memória de livramento, daquele que nos livra e nos disse, quando orarem, orem, Senhor, livra-nos do mal. O Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nós não tropecemos em pedra alguma, para que nos livrem de todo problema, de todo mal. Muitas vezes o Senhor nos livrará durante o nosso percurso de vida, e alguns aqui já enfrentaram, literalmente, situações onde o risco era altíssimo. Essa semana eu estava me lembrando de um jornalista de 45 anos de idade, que foi jogar bola com seus amigos, e sofreu um infarto e morreu, jogando bola com os amigos, jovem, 45 anos de idade, em 2019. Esse jornalista estava no avião da Chapecoense, em 2016, com 71 pessoas, ele foi um dos 6 sobreviventes do acidente. Em 2016 foi liberto do acidente, em 2019 acabou falecendo. Então o Senhor nos livra. Eu me lembro que em 2018, aos 27 anos de idade, eu sofri um acidente de moto, e eu vi a morte de frente. Foi um acidente gravíssimo, a mais de 200 por hora, eu caí um pouquinho antes de eu me converter, e eu me arrebentei inteiro, quebrei pé, quebrei mão, quebrei dedos, tive queimadura de 3º grau no corpo todo, caí no meio do asfalto, numa avenida cheia de poste de um lado, de outro, tachão no meio do asfalto, e eu não bati em nada daquilo, porque se tivesse batido tinha morrido. Eu sei que o Senhor me livrou da morte, naquele dia. Talvez você já tenha sido livrado de um acidente, de uma confusão, de um problema que enfrentou, de um assalto, de uma enfermidade. O Senhor nos livra, e creia que o Senhor sempre nos livrará. Mas entenda também que nós temos uma missão poderosa, e que a finalidade de Deus em nos livrar de tudo isso é para que a gente se dedique ao reino de Deus, para que a gente se desperte ao reino de Deus. Eu me lembro que quando eu caí, eu ainda não tinha me convertido, e ainda havia muita soberba dentro do coração. Eu andava pelo hospital, carregado de cadeira de rodas, o povo empurrando, e eu dizia o seguinte: gente, minhas costas estão tão fortes, tem gente orando por mim, minhas costas estão fortes. Corpo fechado, né? A gente acha que tem um corpo fechado, e a gente se orgulha disso, mas hoje eu entendo plenamente que o Senhor me deu uma chance naquele dia para que eu cumprisse o que eu estou cumprindo hoje. Como eu também entendo, no dia que o Senhor me chamou, 3 anos depois desse acidente, o Senhor disse assim: Fernando, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerão. Se eu não tivesse tomado uma atitude naquele dia, talvez hoje eu não estaria mais nem aqui, ou se não uma morte física, uma morte espiritual, que é pior.
Uma morte de propósito, que é pior, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, você viver uma vida entristecida, porque você não está ali onde o Senhor te criou para estar. Não existe lugar melhor para se estar do que no lugar onde o Senhor te criou para estar, o centro da vontade do nosso Senhor, estar em Cristo, estar nesta rocha, estar nele. Por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não significa que não vai faltar coisas, significa que a falta das coisas não lhe farão falta. Ainda que falte aquele sonho a ser realizado, ainda que falte aquele objetivo a ser alcançado, ainda que falte alguma coisa, de fato não fará falta, porque o Senhor nos completa. O Senhor é a plenitude. O Senhor nos centraliza, o Senhor nos equilibra. Na sexta-feira eu ainda falei sobre isto. Todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. É em Eclesiastes 7 que Salomão vai dizer também, para não sermos excessivamente justos, nem demasiadamente sábios, porque nós nos destruiremos a nós mesmos, não sermos demasiadamente ímpios, nem tolos, porque atrairemos a morte. É bom reter uma coisa sem abrir mão da outra, e aquele que teme ao Senhor evitará ambos os extremos. Toda extremidade revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. O excesso de vida lá fora, o excesso de balada, o excesso de bebida, o excesso de drogas, o excesso de tantas coisas, revela uma falta, revela uma sede. O excesso de legalismo, o excesso de doutrina, o excesso de religiosidade também revela uma falta. O que nós precisamos é de Cristo, nosso Senhor. E Jesus nos centraliza, Jesus nos equilibra, Jesus nos orienta, Jesus nos dá o senso saudável. E eu creio que nada melhor do que um lugar como este hoje, de ceia, para nós trazermos à memória que nós temos uma missão extraordinária. Que pessoas se perdem, e vidas que se perdem, com um grande propósito de Deus, não pode ser só culpa delas, tem responsabilidade nossa nisso. Essa menina teve a vida interrompida, essa menina partiu para a eternidade. Mas nós podemos evitar que outros partam em nosso meio, no meio da congregação, aqueles que a gente pode cuidar. Se nós nos posicionarmos como igreja, se nós nos orientarmos como igreja, se nós entendermos que Cristo está conosco, Jesus é aquele que nos livra de tantos e tantos males, e eu creio que continuará nos livrando. Então não tema, avance, e se um dia chegar para um de nós, Ele também será o nosso consolo, Ele será o nosso conforto. Diz a palavra que aquele que entra no descanso do Senhor também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diz a palavra que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita do Pai. Eu creio que este é o final de todo aquele que viveu uma vida de propósito em Deus. Quando esse dia chegar, ninguém sabe o seu. Quando isso acontecer, nós seremos consolados, nós seremos tal como aquele jovem mendigo que morreu na história que Jesus conta, que foi consolado no seio de Abraão. Então nós não temos o que temer, nós vamos viver cada dia na nossa intensidade, com excelência, fazendo o melhor para o Senhor, cumprindo o nosso propósito, sem temer o último dia, sabendo que se chegar e quando chegar, estaremos consolados, mas nunca amedrontados, nunca acovardados, nunca desocupados, muito menos, igreja, muito menos, abandonando o arado. Deus te deu um talento, Deus te deu um propósito, Deus te deu algo maravilhoso. Você pode servir muita gente lá fora, mas sobretudo que o reino de Deus seja suprido com tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Que a sua vida seja uma vida de uma grande oferta ao Senhor, uma vida de dedicação, uma vida de legado, uma vida de construção, uma vida de transformação de outras, de salvação de outras, uma vida se desgastando por algo que realmente vale a pena, e não uma vida se esvairindo, uma vida se dissolvendo
nas angústias, nas ansiedades, nos projetos que a gente olha e fica pensando, cadê Deus nesse projeto? Cadê o reino de Deus nesse projeto? Onde está o propósito maior? Meu irmão, o crente não vai nem na padaria sem um propósito. Nem para comprar pão a gente presta mais sem um propósito de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor já me usou como instrumento de Deus numa fila, numa padaria, num trânsito. Nós não prestamos para mais nada nesse mundo. Em todo momento nós estamos em missão. Só que só há esse entendimento se você sair de casa entendendo que você é, assim como eu, alguém alistado para um exército poderoso, o mais poderoso da terra, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então não deixa as ansiedades, não deixa as agonias, não deixa as aflições, não deixa as tribulações. Jesus é aquele que nos livra. Jesus é aquele também que nos direciona. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a direção, eu sou o bom pastor, eu sou o guia, eu sou o bispo das suas almas. Lancem sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que a gente aprenda como igreja a sair todos os dias de casa com um propósito de Deus, os nossos planos consagrados e uma missão recebida do Senhor, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade para mim no dia de hoje? Tendo a certeza que em tudo seremos bem-sucedidos. Jesus nos livra, Jesus nos orienta e Jesus nos abençoa. E isto é suficiente para você andar até mesmo num vale de sombra de morte sem temer mal algum, porque Ele está contigo. A vara e o cajado do Senhor nos confortam. Ele tem para nós preparado um banquete. O que você precisa? Qual é a tua expectativa? Quais são as tuas necessidades? Coloque em cima da mesa, ore ao Senhor, veja e receba do Senhor o que de fato é necessário para que se cumpra o propósito de Deus, para que glorifique o nome do Senhor. E o que é excesso, o que é ansiedade, o que é angústia, o que é engodo e enganação que nos tira. Porque o que eu percebo, meu irmão, é que semana passada, eu acho que foi semana passada eu preguei sobre isso, aonde a palavra do Senhor nos ensinava sobre se prostrar. Jesus no deserto, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, o diabo disse assim: aqui estão os reinos da terra e todo o seu esplendor, e tudo isso eu te darei, porque me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser, se te prostrares e me adorares. É isto que ele promove, é isto que ele oferece. E aí o Senhor me deu uma revelação, e semana passada eu terminei com isso, eu termino hoje também com isso. E a revelação dizia o seguinte, que essa palavra se prostrar significa descer de um cavalo. Então você não desce de um cavalo e prontamente adora. Você desce de um cavalo pensando, refletindo, desconfiado, será que é isso mesmo? Mas a verdade é que você desce. E você vai se submetendo devagar a propósitos que vão nos afastando do centro da vontade de Deus. E o Senhor está dizendo: filho, filha, coloca de novo o pé nesse estribo e suba nessa sela. E vá seguindo em frente, porque logo ali tem um banquete servido por anjos. Você não foi criado para ser servido por demônios, você foi criado para ser servido por anjos. Existe um banquete celestial preparado para aqueles que perseverarem até o fim e não abandonarem o seu propósito. Jesus disse assim: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore somente a Deus e só a Ele preste culto. O nosso culto é muito mais do que 2 horas numa semana. O nosso culto é constituído de uma vida de culto ao Senhor, de uma igreja que se reúne para se abastecer, mas se espalha para transbordar em nome de Jesus. Que todos nós aqui nos comprometamos com aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós,
E eu não tenho dúvida alguma de que milhares e milhares serão salvos, serão alcançados. A nossa vida terá propósito, a nossa vida terá objetivo, a nossa vida terá plenitude. A nossa vida será de fato uma vida que valeu a pena ser vivida. E será uma vida que o Senhor não terá pressa, provavelmente, em levar nenhum de nós, porque estamos sendo úteis nesse reino poderoso. O Senhor precisa de trabalhadores para a sua obra. E uma vida sem ficar pensando na brevidade, quando você vê, passou. E quando tiver passado, você também levantará os olhos e verá o autor da glória em pé dizendo: venha, bendito do meu Pai, para o reino que eu lhe preparei antes da criação do mundo. Eu creio absolutamente nessa palavra. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar.